Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos concede esta oportunidade de poder trazer para vocês uma pequena porção da palavra de Deus. Como eu digo, alguns minutos de meditação. E hoje eu gostaria de falar sobre fechar as portas. E isto baseado em Neemias, capítulo 6, de 1 a 4. Eu estarei lendo para vocês o que diz a palavra de Deus, né? Eu fiz algumas anotações, eu sei que tem muitos que têm uma cabeça maravilhosa e não precisam de esboço, mas eu gosto sempre de usar o esboço para não me perder naquilo que vou falar. Já tenho alguns lapsos de memória, já tenho mais de 60 anos e inclusive esses dias eu não estive muito bem, dou graças a Deus porque estou me recuperando e posso trazer uma mensagem para vocês. Em Neemias, capítulo 6, de 1 a 4, está escrito assim. Se você quiser, pode me acompanhar. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e for ter convosco? Do mesmo modo, mandaram dizer-lhe 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Até aí é o que eu gostaria de deixar em Neemias capítulo 6. Lembrando que logo no verso 1 que eu li, ele diz assim: eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas. Eu quero hoje falar, trazer uma mensagem com o título Fechando as Portas. Irmãos, durante meus estudos em Neemias, que talvez já tenha até passado para alguns de vocês em Hangouts ou em vídeos anteriores, nós podemos entender o significado dos muros na vida de uma cidade no passado. Aprendendo que tais muros significavam separação, proteção, diferenciação, e outras coisas no mesmo sentido. Também vimos como foi difícil para Neemias e para o povo a reconstrução, pois os inimigos não estavam satisfeitos em ver o estabelecimento da nação de Israel, e nem de ver que eles estavam novamente no controle da situação. Vimos, enquanto líamos, enquanto estudávamos, enquanto meditávamos na palavra de Deus, quantos ataques dos mais variados possíveis eles receberam. Da mesma forma como eu e você recebemos tantos ataques quando nos dispomos a realizar a obra de Deus. Ataques de todos os lados, dos mais variados e das pessoas mais inesperadas possíveis, aquelas que nós mais confiamos muitas vezes ou confiávamos. Como nós podemos fazer aplicação para as nossas vidas quando estudamos a palavra de Deus nestas passagens? Nós podemos ver que temos a necessidade urgente de nos separar do mundo, dos costumes do mundo,
do neoevangelismo, das doutrinas falsas, dos falsos líderes, e também podemos ver a importância da separação no sentido de proteção do povo de Deus e da diferenciação dos grupos que dizem estar servindo ao Senhor. É preciso que nós saibamos a importância de erguer os muros para a cidade e também a importância de se estabelecer muros que cerquem nossa vida espiritual. Hoje, nós vamos ver que não foram somente os muros que foram estabelecidos. Nós veremos que duas medidas importantes foram tomadas e tais medidas possibilitaram a reconstrução dos muros. Primeira medida, para poder erguer os muros, foi preciso tirar os escombros e encontrar os alicerces antigos. Tá? Em Neemias capítulo 2, verso 14, está escrito assim, Neemias capítulo 2, verso 14, se você quiser me acompanhar, diz assim: e passei adiante até a porta da fonte e à piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Não havia lugar que ele pudesse passar. O que precisamos notar é que havia caído eram os muros e não o alicerce. E como nós vimos então, tendo lido capítulo 2, verso 14, muitos entulhos ficaram pelo chão. E o primeiro trabalho a se fazer era tirar o lixo que cobria o alicerce. E isso não foi, como não é, tarefa fácil, porque diz o nosso texto que os homens ficaram exaustos e chegaram até a desanimar, dizendo: nunca iremos conseguir reconstruir os muros, pois existe muito lixo pesado sobre o alicerce. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele foi dar uma olhada para fazer uma avaliação da situação. Montou no animal e começou a caminhar pela cidade. Porém, ao chegar em um determinado local, ele teve que parar. Foi onde eu li Neemias 2,14. Porque não havia lugar para o animal passar por causa do volume do entulho. Então, chegamos a uma conclusão. Remover lixo não é uma tarefa fácil e nem gostosa. Não é uma tarefa boa de se fazer, mas para se reconstruir alguma coisa é preciso, é muito importante que se tire o lixo. Não se faz nenhuma construção sobre um monte de entulhos. E talvez agora você possa estar até dizendo: poxa, um dia os muros da minha vida espiritual foram para baixo. Os inimigos então entraram porque a vida espiritual estava sem proteção. O pecado teve liberdade e em sua vida
muito lixo foi acumulado. E talvez, quem sabe você esteja pensando, acho que nem sou um crente. Quantas vezes nós todos chegamos a pensar assim? Quantas vezes nós, quando vemos as nossas fragilidades, nossas falhas, nossos defeitos, nossos grandes e numerosos pecados, nós chegamos a duvidar se somos ou não salvos. Meus irmãos, não se deixem levar pelas armadilhas de Satanás, porque ele quer que você dê a sua vida por perdida. Ele quer te desmotivar, como fez com o povo de Israel. Veja as palavras de Jesus em João 13, verso 10. Irmãos, vai lá, dá uma olhadinha. Se você sujou a sua vida com pecado, você só precisa reconhecer que errou, que pecou, que falhou e pedir perdão a Deus, porque Ele está pronto a perdoar. Ele deixou uma mensagem maravilhosa para que você leia em primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Eu não vou ler para você, porque eu desejo que você vá procurar, você mesmo leia e preste bem atenção no recado de Deus para a sua vida, para você. Eu prestei bem atenção nesse recado para mim, e por isso eu digo para você, vá até lá, dá uma olhadinha, leia, porque talvez você esteja aqui me vendo, me ouvindo, e tenha acumulado em sua vida lixo doutrinário. Eu disse lixo doutrinário, que te impede de servir a Deus. E talvez você esteja guardando em sua vida mágoa de alguém. E olha, a mágoa não resolvida se torna em raiva, ou até mesmo ódio, e isso tem prejudicado a edificação da sua vida espiritual. Como é difícil, né, irmãos? Pensa-se por aí que ser cristão é fácil. É fácil até falar o nome de Cristo, carregar impresso numa camisa. Muitos estão até tatuando na pele, mesmo contra a vontade de Deus. Isso é muito mais fácil do que ser cristão. Parecer cristão não é ser cristão. Ser quase cristão não é ser cristão. E eu digo uma coisa para você. É muito fácil guardar lixo. Alguém tem porão em casa? Aqui no Brasil a gente não costuma muito ter isso não, mas nos Estados Unidos o pessoal tem muito. Ter sótão, lá também. Mas muitos de nós temos aquele quartinho dos fundos, não temos? Quando as mulheres, as nossas esposas, vão mexer nesses lugares, elas acham tanto lixo que nós, os maridos, guardamos, tanta tralha que não serve para nada. Elas acham muita coisa lá. E olha, às vezes, as mulheres ajuntam todo aquele lixo, colocam em uma caixa para jogar fora. E nesse momento em que ela vai se livrar daquilo tudo, chega o marido e quase morre do coração e começa a pegar aquelas coisas imprestáveis e diz para ela: isso eu não posso jogar fora, isso é do carro, isso aqui é um motor de geladeira, nunca se sabe quando vamos precisar. E quando menos se espera, o marido já guardou tudo de novo no quartinho. Já percebeu que é assim que funciona?
Percebeu nisso? Sabe por quê? Porque é muito difícil se desprender do lixo. E eu estou pensando aqui exatamente agora. Quanta sujeira pode ter em nossas vidas neste exato momento. Quanta sujeira que pode estar impedindo que nós tenhamos uma maior comunhão com o nosso Deus, impedindo que façamos a vontade de Deus e talvez fazendo-nos dar um mau testemunho como cristão. Ser espiritual é ter a capacidade de reconhecer um lixo em nossas vidas e ter a coragem de descartá-lo dela, de nossa vida, de nosso coração, de nosso ser. Uma vez que o lixo foi tirado e os muros reconstruídos, foi preciso tomar mais uma medida. Capítulo 6, verso 1. Ele faz menção. Ele diz: para que os muros tivessem efeito, era preciso restaurar as portas. É claro. Tinham as entradas e elas teriam que ser fechadas por portas. E as portas eram muito mais que um simples lugar de entrada e saída. Era também um lugar de jurisdição, onde as autoridades se encontravam para tratar de negócios. Tanto é que, para mostrar a vitória da sua igreja, Jesus declara, ele fala, e todos nós sabemos disso, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. É possível, irmãos, existir portas sem muros, mas aí as portas perdem a sua função. Também, por mais fortes que sejam os muros, eles perderão a sua função se não houverem portas. E Neemias nos conta outro fato, viu? Ele nos conta outro fato. Ele nos fala, por exemplo, no capítulo 3, no verso 3, o seguinte: os filhos de Racenaá edificaram as portas dos peixes, colocaram-lhes as vigas e lhe assentaram os batentes com os seus ferrolhos e trancas. No verso 6 do capítulo 3, ele diz assim: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bossodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. No verso 13 do mesmo capítulo, ele diz assim: a porta do vale repararam na Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhes assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. No verso 14 ele diz: a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, governador do distrito Bet-Harequém. Este a edificou e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e portas. E no verso 15 ele ainda diz: a porta da fonte reparou a Salum, filho de Corrose, governador do distrito de Mispá, edificou-a e a cobriu,
e lhe assentou os batentes com seus ferrolhos e trancas. Edificou também o muro da piscina de Selá, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Aí eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que as portas deveriam ser trancadas. Deveriam ser trancadas. As portas também deveriam ser guardadas. Eu não vou ler agora, você leia se quiser. Neemias 7, de 1 a 3. E eu digo aqui que é preciso colocar guardas leais, tementes a Deus, para vigiar as portas. As gigantescas muralhas da China foram por 3 vezes traspassadas pelos inimigos. Você sabe por quê? Porque os guardas foram subornados. Por isso devem ser homens fiéis guardando as portas. E como são apenas alguns minutos de meditação, eu gostaria de já concluir aqui, que eu creio que você tenha entendido a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesta hora, nesta manhã. A que conclusão nós podemos chegar com o que nós ouvimos? Primeiro, lembre-se sempre que é impossível construir algo em cima de lixo, em cima de entulhos. E se você tem guardado pecado em seu coração, que eu chamo de pecados de estimação, aqueles pecados que nós gostamos, que nós não queremos nos livrar deles, embora nós os reconheçamos, se você tem guardado, o Senhor não te ouvirá, pois não há comunhão entre luz e trevas. Segundo, encontre novamente, eu disse novamente, o fundamento da sua fé. Jesus afirma em Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Terceiro, tranque as portas da sua vida para que o inimigo não o tente a pecar e ofender a Deus e seja uma torre de vigia. E quarto e último, tanto nossa vida espiritual como nossas famílias e também nossas igrejas precisam de guardas fiéis a Deus, responsáveis que não permitam que o pecado, o mundanismo e a imoralidade entrem em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você medite com carinho nessas poucas palavras e ore pelo pastor Aragão, que o pastor Aragão precisa muito da sua oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E olha, tranque as portas, viu? Tranque as portas e você será sempre vitorioso. Vigie e guarde com carinho cada porta da sua vida espiritual. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém.